Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 17. Se você puder, tome aí sua Bíblia nas mãos, vamos ler juntos a palavra de Deus, vamos meditar nessa preciosa palavra. Assim está escrito, Romanos 12, 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aqui estão palavras importantíssimas para nós lidarmos com pessoas difíceis, relacionamentos difíceis que são muitas vezes inevitáveis. Nós nem sempre podemos evitar os relacionamentos difíceis. Eles estão muitas vezes na nossa casa, muitas vezes estão no nosso trabalho, na sociedade de um modo geral. E a palavra diz que nós devemos achar um lugar de paz com cada uma das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Porque aquilo que a pessoa tem é o que ela vai entregar para você nos seus relacionamentos. Então, se você tem o Senhor na sua vida, você tem a paz, você tem o favor de Deus. Eu sei que nem sempre nós conseguimos agir dessa forma e muitas vezes nós caímos, nós pecamos, perdemos as estribeiras, falamos mais do que deveríamos, alteramos a nossa voz, falhamos. Mas é um caminho que o Senhor quer que nós venhamos trilhar. Mas esse caminho começa quando nós produzimos entendimento acerca de quem nós somos no Senhor. Quando nós entendemos quem habita dentro de nós e como que Ele tem trabalhado o nosso caráter, o nosso temperamento, o nosso comportamento, a nossa forma de lidar com a vida. E o texto está dizendo sobre a questão de que nós vamos ser provocados, mas nós não devemos ceder às provocações na mesma altura que elas nos chegam. Porque uma das vitórias que o mal pode exercer sobre a nossa vida não é quando ele nos afeta e quando nos fere, mas é quando o mal nos torna também maus. Eu vou explicar. Quando alguém te fere, te maltrata, e em vez de você perdoar, lidar com aquilo, você se torna também uma pessoa má. Aí o mal venceu, porque ele transformou você naquilo que ele é. Quando você ou eu, nós cedemos o nosso comportamento, o nosso temperamento ao mal, nós perdemos. A grande derrota é essa. E o texto está dizendo aqui que quando nós pagamos o mal com o mal, nós nos tornamos iguais a eles. Mas quando nós não pagamos o mal com o mal, mas nós oferecemos o perdão, oferecemos a outra face, oferecemos o silêncio, e não o conflito, não o revide, nós estamos nos apresentando de uma forma diferente. É impossível que a ofensa chegue. As nossas emoções, elas vão ser tocadas, mas nós não precisamos ficar no lugar da ira, não precisamos ficar no lugar da contenda, da dissolução, do conflito. Nós podemos lidar com isso de um outro ponto de vista, de um outro lugar. E o texto está dizendo aqui, olha, se possível, no que depender de vocês, viva em paz com todas as pessoas. Ou seja, em mim eu tenho paz. Você pode ter paz em você em relação a qualquer pessoa, mesmo que elas estejam contendendo contra você, mesmo que elas sejam pessoas iracundas, pessoas que se irritam com facilidade, pessoas que ofendem, que são machucadas e andam ferindo as pessoas ao seu redor. Você não precisa fazer como elas, mas você precisa muitas vezes aprender a lidar, porque essas pessoas, elas às vezes são inevitáveis. E aqui o texto está dizendo, em nós elas vão encontrar paz. Mesmo que você não encontre paz naquela pessoa, ela vai encontrar paz em você, porque o príncipe da paz habita em você, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Ele habita em nós, o príncipe da paz.
E o texto continua dizendo sobre nós não fazermos justiça com as próprias mãos. Ou seja, muitas vezes é melhor que a gente não se defenda. Deixe o Senhor ser o seu defensor. O texto está dizendo, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, entregar nas mãos de Deus é abrir mão de você mesmo fazer a justiça. É entender que Deus, no tempo certo, vai fazer a justiça. E muitas vezes a justiça de Deus significa nos levantar, nos exaltar, nos dar um lugar diferenciado para que nós saibamos lidar com as provocações. Sempre nós temos o risco de sermos provocados. Qualquer relacionamento é um desafio. Qualquer relacionamento é um risco. Seja o relacionamento de um homem com a mulher, com seus amigos, com a sua família, com o seu trabalho. Todos os relacionamentos, eles são potencialmente arriscados. Nós estamos falando de 2, 3 ou mais pessoas que vão conviver num ambiente e cada um com uma forma de ver as coisas, com um pensamento, uma forma de decidir, de pensar, com crenças diferentes, e nós não podemos evitar. Precisamos muitas vezes aprender a lidar em quaisquer ambientes que forem colocados para nós, com quaisquer pessoas que chegarem até nós. Precisamos aprender a lidar com essas pessoas. E dia após dia nós vamos sendo trabalhados por Deus nesse sentido. E o caminho está aqui. A palavra é paz. Essa pequena palavrinha, tão pequena, mas que pode mudar o mundo inteiro. A paz. Essa palavra pequena que muitas pessoas só conhecem na escrita, só conhecem como gramática, como escrita, como texto, mas não experimentam na própria vida. Vivem uma vida de muito conflito interno, com muita ansiedade, com muito sofrimento, não reconhecem a paz. Porque a verdadeira paz não é a ausência dos conflitos. A verdadeira paz é aquilo que Deus coloca em nossa vida, em nosso coração e nos permite atravessar os conflitos, as tribulações, os momentos de provocação, os momentos de angústia e chegarmos do outro lado tendo paz com Deus. E as pessoas vão chegar perto de você e vão falar assim, você me transmite uma paz tão diferente, eu olho para você, eu sinto paz. Essa paz é a paz que Deus está manifestando através da sua vida. E não está a paz no lugar de tudo é tranquilo, mas é no meio dos conflitos. Certa vez, num concurso que foi colocado para que os artistas pintassem um quadro que expressasse a paz. Então o artista desenhou lá uma praia paradisíaca, coqueiros, um céu bonito, as pessoas, 2 pessoas assim na praia, de uma forma muito tranquila, muito pacífica, assim, aquele céu, uma coisa, um cenário maravilhoso, paradisíaco, para representar a paz. E um outro pintor, ele desenhou uma rocha na beira do mar, as ondas vinham, batiam naquela rocha com muita intensidade, os ventos sopravam, mas ali no meio daquela rocha havia um ninho, onde uma ave tranquilamente estava ali cuidando dos seus filhotes. Esse quadro foi o vencedor. Esse quadro representou a verdadeira paz. Não aquele lugar paradisíaco, tranquilo e sossegado, mas no meio dos conflitos, ou seja, aquelas ondas, o mar bravio, ondas altas, vento forte, tempestades, mas lá naquelas rochas, no meio delas, havia um ninho, e naquele ninho havia uma ave com seus filhotes, e ali havia paz. É extraordinário a gente pensar sobre isso. A verdadeira paz nos faz lidar com os conflitos e termos comunhão com Deus e as pessoas encontrar em você lugar de refúgio, de amparo e de pacificação. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Eu peço ao Senhor que pacifique o coração de cada pessoa que está comigo aqui nesse momento de oração. Cada uma dessas pessoas que estão aqui, Deus, recebendo essa palavra, estão com o coração perturbado, com o coração angustiado, vivendo momentos de ansiedade, vivendo tribulações, problemas difíceis, insolúveis, provocações em quaisquer áreas das suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o coração de cada uma dessas pessoas,
para que elas possam ouvir a sua voz, serem direcionadas e viver a paz verdadeira do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo, venha fazer parte conosco aqui e nós continuamos a proposta, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.